Amém, vamos orar. Deus, obrigado. Nós sabemos, Senhor Deus, que é totalmente impossível um homem cego ver, Senhor Deus, a luz, então ver a cor, a forma. É impossível se guiar. A Tua palavra diz, Senhor Deus, que o caminho do ímpio, o Deus, é escuridão. Ele tropeça e cai sem nem saber por que caiu. Deus, mas que o caminho do justo é como a luz da aurora, como a luz do sol quando nasce, e não tem como ser parada, não tem como ser, Senhor Pai, detida. O caminho, Senhor Pai, daquele que é justificado em Cristo é como a luz da aurora, vai sempre crescendo de um grau de glória para outro grau de glória, como o sol vai subindo, Senhor Deus. Então o caminho, Senhor Deus, é como a luz da aurora que brilha mais e mais, até ser dia perfeito. Nós sabemos, Senhor Pai, que todos aqueles que foram chamados por Ti estão nesse processo verdadeiro, ó Deus, tão inexorável quanto a luz da aurora, até ser dia perfeito. E nós sabemos que somos santificados pela Tua palavra e pela verdade. A Tua palavra é a verdade, o Teu Espírito usa a verdade para nos mostrar a Tua glória na face do Teu Filho, e dessa forma nós somos transformados. Que nós possamos experimentar algo desse gozo, desse deleite e dessa transformação nesta manhã, através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Semana passada nós meditamos em João 14, a partir do primeiro verso, que diz: na casa do meu pai há muitas moradas. E nós, óbvio, era dia de Santa Ceia, nós tínhamos mais tempo, e nós sabemos que essa é a noite em que Jesus vai ser traído e preso. É o último momento que ele tem com os discípulos no cenáculo, e enquanto todos os outros discípulos registraram os acontecimentos, o que aconteceu com Judas, Jesus lavando o pé dos discípulos, e vai contando a história, João se concentra no que Jesus disse naquela noite, no que ele pregou, não é? Naquilo que Jesus achou essencial ser as últimas coisas que ele falaria com eles antes dele ser preso, torturado e morto, menos de 24 horas depois. Então o texto de João 14, 15, 16, a oração sacerdotal no 17, é tudo, por exemplo, os puritanos chamavam, né, o capítulo 17 de João do Santo dos Santos da Bíblia, porque é o único lugar que você vê mais, de maneira mais profunda, uma oração em que o Deus Filho está falando com o Deus Pai de maneira mais extensa e profunda, não é? Você toca um pouco dessa comunhão infinita entre o Pai e o Filho. Mas aqui em João 14, a partir do 25 ao 31, são as últimas coisas que Jesus vai dizer antes de ir para o jardim do Getsêmani, onde nós sabemos que ele vai orar, suar sangue, porque vai experimentar um pouquinho do cálice que ele vai tomar no dia seguinte. Então são os momentos que antecedem a maior aflição que um ser humano já experimentou. Ninguém sofreu o que Jesus sofreu, ele tendo uma eterna e perfeita comunhão com o Pai. Esse rompimento é algo totalmente inimaginável para nós, e toda a dor e toda a tortura física, psicológica, além dessa perda espiritual e a morte na cruz. Então esses são as últimas coisas de todas que ele falou naquela noite para os discípulos. E está assim, a partir do versículo 25 até o 31: tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se perturbem em seus corações, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam
extremamente contentes ou cheios de júbilo, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, para que o mundo saiba que amo o Pai, é que faço o que meu Pai me ordenou. Levantem-se e vamos-nos daqui. Você vê, esse é o finalzinho. Essas são as últimas palavras. Jesus está dizendo: se levantem, vamos daqui. A Bíblia diz que eles cantaram um hino e foram para o jardim do Getsêmani, onde Jesus vai ser preso. Então são literalmente as últimas palavras, o que é engraçado no livro de João. Você vê que ele acaba de falar e fala: levantem, vamos. Quando você chega no capítulo 15, Jesus vai começar a falar mais algumas coisas. É porque João qualquer um que já prestou um pouco mais atenção, vê que João não escreve as coisas de maneira cronológica. Há coisas da última semana de Jesus que estão nos primeiros capítulos de João. E João, aqui, por exemplo, ele colocou as palavras finais de Jesus e a saída no capítulo 14. Depois ele achou interessante colocar algumas coisas que Jesus falou naquela noite sobre a oliveira, nós não podemos fazer nada sem ele. Depois ele vai colocar a oração de Jesus, mas você vê, não está na ordem em que as coisas aconteceram. Essas são as últimas coisas. Todavia, para que o mundo saiba que amo o Pai, é que faço o que meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamos-nos daqui. Então eles foram para o jardim do Getsêmani. Uma das coisas mais surpreendentes e maravilhosas, e eu diria doces da Bíblia, é perceber o que acontece naquela noite. Nada é mais especial. É perceber que poucas horas antes de Jesus ser crucificado, ele estava preocupado com 3 coisas, eu diria. Ele estava preocupado com a paz, ele estava preocupado com a alegria, e ele estava preocupado com a fé dos seus discípulos, daqueles que o Pai deu a eles. Agora pense nisso. Gaste tempo em casa pensando nisso. Ele está prestes a ser torturado até a morte, em algumas horas. Ele vai apanhar durante a noite toda e ser torturado durante a noite toda, e ele vai ser torturado brutalmente pela manhã, e ele vai carregar uma cruz, e às 9 horas da manhã ele vai estar preso numa cruz. Nós estamos à noite, nós estamos pouquinhas horas antes de toda essa brutalidade inimaginável acontecer, além de todas as coisas espirituais que nós sabemos. Então ele está prestes a ser torturado até a morte, como um dos mais terríveis meios de tortura já criado pelo ser humano para matar alguém, lenta, dolorosamente, vergonhosamente. E o peso no coração de Jesus, e eu diria a preocupação, entre aspas, era solidificar nas almas dos discípulos paz, alegria e fé. Paz, alegria e fé. Quem está prestes a experimentar todos esses horrores junto com a ira infinita do seu Pai é Ele. E o que estaríamos fazendo se nós soubéssemos que não apenas seríamos mortos amanhã ou daqui a algumas horas, mas torturados por horas e horas a fio, e que além disso tudo não haveria nenhuma paz e consolo da parte de Deus, nem da comunhão de Deus, haveria só escuridão dentro e horrores fora. O que nós faríamos se nós soubéssemos que estávamos a horas de tudo isso começar? Meu palpite é que estaríamos desesperados para encontrar a nossa própria paz, para encontrar a nossa própria alegria, para encontrar a nossa própria fé, que padece passar por todos esses horrores inimagináveis para um ser humano como nós. Provavelmente não estaríamos muito preocupados com a alegria das pessoas, com a paz das pessoas, com o descanso da confiança ou da fé nas pessoas.
Nossa preocupação pela fé, alegria e paz de nossos amigos e familiares não seria a nossa maior preocupação, porque quem está a horas de passar pelos maiores horrores que um ser humano já passou, sou eu. Nós estaremos assim, desesperados, se a menos que Jesus tivesse enchido com sua paz, alegria e fé os nossos corações, para nós estarmos tão livres que pudéssemos pensar nos outros, quando todo o mundo, o inferno e a ira de Deus vai cair sobre nós e não sobre eles. Então, a noite, as horas que antecedem o sofrimento, colocam no coração de Jesus uma preocupação com a alegria, com a paz e com a fé daqueles homens. Nossa, esse era o fardo para os seguidores na noite anterior, nas horas anteriores, porque à noite e logo depois da meia-noite ele vai ser preso ao seu sofrimento infinito. Então é surpreendente que alguém a poucas horas do maior horror imaginável possa estar preocupado com a alegria das pessoas, com a paz das pessoas, com a fé das pessoas. Então veja no versículo 27, sobre paz, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo dá, eu dou a você. Não deixe o seu coração perturbado, nem fiquem com medo. Veja o versículo 28b, ele fala sobre alegria. Se você me amasse, estaria se regozijando de alegria, porque eu vou ao Pai, pois o Pai é maior do que eu. Veja a fé no versículo 29, e agora eu lhes disse antes que isso aconteça, para que quando acontecer, vocês possam acreditar, ou no original, vocês possam ter fé. E isso eu lhes disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. E é isso que está pesando no coração de Jesus, momentos antes dele enfrentar aquilo que ele chamou a vida inteira de a minha hora. A preocupação dele é: Pedro, Tiago, João, Tomé, eu quero que vocês tenham paz, eu quero que vocês tenham alegria no vosso crer, como Paulo diz, ou seja, paz, alegria e fé. Quero que vocês acreditem no que eu digo e no que eu faço, para que uma fé inabalável controle o coração de vocês. Eu quero que vocês tenham o tipo de paz que eu dou, não o mundo. O tipo de paz que eu tenho, horas antes desse horror. O tipo de alegria que eu dou, não o mundo. O tipo de fé que eu dou, não o mundo. Eu já disse isso aqui, e vou ter que repetir, eu acho, para todos nós, ad nauseam, até o fim, de que quando Jesus está falando sobre a minha paz, a minha alegria, a minha... não é, queridos, produto de reações bioquímicas em nosso cérebro. Jesus é Deus. A paz de Deus não tem nada a ver com química, biologia, física. Deus não tem corpo, Deus não tem nada físico, Deus não tem nada biológico, Deus é espírito. É por isso que Jonathan chama de afeições espirituais, é por isso que a Bíblia chama de fruto do Espírito. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não tem cérebro, o Espírito Santo não tem neurônios, o Espírito Santo não tem bioquímica cerebral. Então como ele teria paz? Como ele seria o Espírito da paz? Como ele seria o Espírito da alegria? Esse é o resultado prático desses versículos, de fato, é o resultado desta noite. Por que Jesus está dizendo isso? Porque o que eu vou fazer esta noite vai dar isso a vocês. Esse é o resultado do meu sofrimento.
vocês terem a minha paz. O que vai acontecer nesta noite é para que vocês tenham a minha alegria. O que vai acontecer esta noite é para que vocês tenham o dom da fé. Não vem de vós. Tem uma preocupação, algumas pessoas podem pensar que quando nós olhamos para textos como esse, entra na sua mente o que entra na mente de muitos, e você pensa, isso é um pouco subjetivo, individualista, isso é politicamente irrelevante, isso é socialmente irrelevante, isso é desconectado das grandes crises públicas, sistêmicas e globais, das injustiças e calamidades do nosso tempo e dos problemas da cidade. Agora, suponha que isso que você pensa quando ouve que o Senhor do Universo passou as horas antes de morrer, falando sobre uma paz, uma alegria e uma fé, assim, sabendo que o que ele passou nas horas que antecederam a sua morte era construir a paz, a alegria e a fé no coração dos seus discípulos. Você vê que para ele a razão da sua morte é aquilo que muitas pessoas na igreja estão chamando de irrelevante, ou dizendo impotente. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se perturbem em seus corações, nem fiquem com medo. Você pode explicar o medo da maneira humanista secular, mas ele está falando sobre medo mesmo, em seus corações. Aqui está a minha resposta: escolha uma crise, escolha uma injustiça, que essa paz seja suficiente. Alguém nesse mundo sofreu injustiças como ele vai sofrer nas próximas horas? Jesus é o único homem que mereceu tudo de bom e recebeu tudo de mal. Não há nada injusto que acontece conosco do ponto de vista vertical. Nós podemos ser injustiçados por outros homens, mas tudo que acontece conosco é muito justo do ponto de vista vertical. Ninguém está sendo injustiçado no mundo, porque não há um justo sequer, a não ser esse homem. Agora pense em todas as crises do mundo, todas as injustiças, pobreza, devastação, vício de drogas, corrupção, crime do colarinho branco, esquemas de Ponzi, nepotismo, lavagem de dinheiro, corrupção, hostilidade étnica, hostilidade religiosa, todo tipo de depravação sexual, os casamentos que se desfazem, como por exemplo os birmaneses que se levantam e matam cristãos e muçulmanos, a mesma coisa, a tragédia da guerra na Síria. Pense em qualquer coisa, em todas as sociedades, e eu pergunto, de onde vêm essas coisas? De onde vêm os problemas que começam no lar, no coração, e chegam no bairro, e chegam na cidade, e chegam nos países, e chegam nas nações? Tiago diz, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Não são dos vossos desejos que lutam dentro de vocês? Então, de onde vêm esses impulsos humanos que impulsionam todos os comportamentos destrutivos do homem? Eles vêm de corações exatamente desprovidos da paz de Jesus, da alegria de Jesus e da confiança inabalável de Jesus em seu Pai. Se os cristãos tiverem isso, eles estão livres, como Pedro diz, da corrupção do mundo. Senão, eles não têm nenhuma diferença entre como eles vão olhar e enfrentar. Jesus vai enfrentar as maiores injustiças, a maior violência. E ele está falando sobre a paz dele, momentos antes, e essa é a preocupação. Então, mas onde a paz, a alegria e a fé prevalecem, esses comportamentos são superados. Esse mundo, mesmo no seu pior, não pode frustrar corações assim.
e nem o que Deus faz. Essa noite é a noite da injustiça, é a noite da infâmia. Se houve um momento, quando os aviões destruíram as torres do World Trade Center, o presidente americano falou assim: esse é o dia da infâmia. Quando os japoneses atacaram os Estados Unidos, começando a guerra no Pacífico, o outro presidente americano também falou: esse é o dia da infâmia. Mas se houve um dia da infâmia no mundo, é o dia que Deus, o Filho de Deus, foi assassinado aqui. Esse é o dia da infâmia. Portanto, antes de chegar ao chamado tópico prático, eu sei, além de sombra de qualquer dúvida, que a mensagem de hoje, de toda a mensagem, é radicalmente política, social e global. Não há nenhum problema no mundo que não seja porque as pessoas não têm a alegria de Cristo, não tenham a paz de Cristo e não tenham a confiança que Cristo tem em seu Pai. E é muito mais profundo, muito mais difundido, muito mais duradouro, transformador, isso do que qualquer coisa que você possa fazer. Você pode achar que você pode fazer pelo Rio de Janeiro coisas muito importantes que vão fazer o Rio de Janeiro um lugar melhor, mas não há nada que o homem faz que dure nem um pouquinho. Só essas coisas têm realmente relevância no nosso mundo: a paz de Cristo, a alegria de Cristo, a confiança de Cristo em seu Pai, estando em nós. Então, essas coisas, a paz de Cristo, a alegria de Cristo, a confiança de Cristo no plano soberano do Pai, não são pequenas coisas, são as placas tectônicas que são o chão no qual nós pisamos, são as raízes de uma nova ordem mundial que um dia, quando esse mundo for o que ele tiver que ser, o que ele foi feito para ser, porque ele vai ser o que ele é, porque ele vai ser uma nova terra e um novo céu, por causa da paz de Cristo, da alegria de Cristo e da confiança inabalável de Cristo. O mundo perfeito é um mundo onde isso encherá a terra como as águas cobrem o mar. Agora, o que pode ser mais importante? Se o mundo perfeito no futuro é um mundo onde a paz de Cristo reina, a alegria de Cristo reina e a confiança inabalável na soberania de Deus reina, então o que pode ser importante para o nosso mundo quebrado, caído? Nós somos as primícias desse mundo. Um dia o mundo vai ter essa paz coberta, o mundo inteiro vai ter essa paz coberto de paz, a paz de Cristo como as águas cobrem o mar. Um dia o mundo inteiro vai estar coberto da alegria de Cristo como as águas cobrem o mar. Um dia o mundo inteiro vai estar coberto da confiança inabalável na soberania de Deus como as águas cobrem o mar. Então o que nós somos? Nós somos as primícias desse mundo. Nós somos as únicas pessoas desse mundo agora que já experimentam o que vai acontecer no mundo vindouro. Lá no mundo vindouro, então a glória de Cristo será vista. Nós somos as primícias, nós somos as pessoas que estão vendo a glória de Cristo agora. Enquanto isso, abra os seus olhos, sua mente, seu coração para ver e perceber o que Ele está fazendo naquela noite. Mas não só naquela noite, Ele deixou isso para as últimas palavras, antes de dizer: se levantem, vamos, chegou a hora. É a hora do diabo, é a hora do príncipe deste mundo fazer o seu pior, é a hora dos homens fazerem o seu pior, e quando eles fizerem o seu pior, eles vão ser derrotados para sempre. Então o Novo Testamento, queridos, é sólido e confiável. Por quê? Por que eu leio um monte de livros de filosofia, eu leio um monte de livros de sociologia, de psicologia, de antropologia, e por que eles não me impressionam? Porque eu tenho o Novo Testamento, ele é confiável, como o velho é, e aqui está, nessas palavras, a confiabilidade no qual o coração regenerado descansa. Vamos preparar o cenário. Jesus diz assim no versículo 25 e 26, tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu disse. Vocês estão entendendo que ele está falando sobre o Novo Testamento?
Jesus está respondendo a pergunta para eles e para nós, nesta manhã. Como os documentos fundamentais da igreja, que é o Novo Testamento, como esses documentos serão criados para que sejam confiáveis como uma rocha, para que esses documentos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, para que eles sejam o único lugar onde nós firmamos o nosso pé. Os apóstolos não têm gravadores, os apóstolos não têm câmeras de vídeo, os apóstolos não têm estenógrafos. Como eles vão lembrar? Foram 3 anos, andando com Jesus, quantos sermões ele pregou, quantas coisas ele disse. João está escrevendo isso anos depois. Como ele lembra? Como ele sabe o que Jesus disse? Como ele pode descrever a oração de Jesus no capítulo 17 de João? Como ele pode saber todos os detalhes? Como ele pode lembrar essas coisas? Eles não têm gravadores, eles não sabiam que iam escrever sobre isso anos depois, décadas depois. Eles não estão fazendo anotações, como você pode fazer num culto. O que Jesus está falando não está sendo transmitido pela internet, para depois ser visto novamente. Como eles vão lembrar de tudo o que ele disse, o que ele ensinou, e como eles vão entender o que ele disse? Ou seja, como eles vão lembrar, e como eles vão compreender profundamente o que ele disse, se naquela hora que eles ouviram, eles não estavam entendendo? Uma vez que eles estão obviamente no escuro agora, sobre o que ele está falando e ensinando, como é então que eles vão saber no futuro? Então nós temos 2 coisas: como eles vão lembrar, décadas depois, o que Jesus disse, e como eles vão saber, se na hora que Jesus disse, eles não estavam entendendo. Aqui está a resposta de Jesus. A sua resposta é tão importante para nós quanto a 2 Timóteo 3, 16 e 17, porque em 2 Timóteo 3, 17, Paulo está falando como o Velho Testamento são palavras confiáveis de Deus para basearmos nossa vida. E ele diz assim, porque quando Paulo está escrevendo isso em 2 Timóteo, não existia o Novo Testamento, ele está falando sobre o Velho Testamento, como as Escrituras. Ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para reprovar, para corrigir e treinar na justiça, para que o homem de Deus possa ser completo e equipado para toda boa obra. Paulo está falando assim, toda a Escritura, todo o Velho Testamento é apto para tudo o que diz respeito à vida e à piedade do homem. Esse é o testemunho apostólico sobre tudo que o Velho Testamento diz. Paulo está dizendo, é inspirado por Deus, é apto, é suficiente para você colocar o seu pé e apoiar lá, é confiável e vai produzir os frutos que o Espírito produz ao nos mostrar a verdade. O Velho Testamento, agora o Novo Testamento, e os documentos que os próprios apóstolos e aqueles que estavam intimamente ligados aos apóstolos iam escrever. Qual é a garantia? A resposta, em vez de ser de Paulo, vem de Jesus em João 4, 14, 26, ele diz: em meu nome Deus o Pai enviará o Espírito Santo, e ele trará à sua lembrança tudo o que eu disse, e ele ensinará todas as coisas a vocês. Essa é a descrição do Novo Testamento. Isto é, ele fará com que vocês lembrem do que eu quero que você grave, e ele vai ensinar a vocês o significado. Isso, ele ajudará vocês a entender, para que quando vocês escrevam, vocês possam fazer com entendimento claro e com lembrança perfeita. Então é por isso que eu estou sempre espantado com os evangelhos. Em outras palavras, assim como Paulo testificou sobre a inspiração do Antigo Testamento, toda a escritura inspirada por Deus, Jesus prometeu a inspiração do Novo Testamento. Isso é exatamente o que os apóstolos acreditavam que estavam fazendo. Isso é exatamente o que eles sabiam que estavam fazendo. Paulo diz assim em 1 Coríntios 2, de 12 a 13, agora recebemos não o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que possamos entender as coisas que Deus nos deu livremente a eles, e transmitimos isso em palavras. Paulo está dizendo, nós recebemos isso de Deus, e nós transmitimos isso para vocês em palavras. O que? Romanos, Efésios, Gálatas,
2 Coríntios, agora recebemos não o Espírito do mundo, mas o Espírito, e Jesus tinha dito, eu lhes darei o Espírito para que eles façam vocês lembrarem, e para que vocês tenham a perfeita compreensão, possamos entender as coisas que Deus nos deu livremente, e transmitimos isso em palavras, não ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, como Jesus tinha prometido naquela noite. Foi o que Jesus prometeu: o Pai enviará o Espírito, Ele trará à sua memória o que Ele quer que a igreja saiba. Tudo que eu falei nesses 3 anos, e que certamente eles, como todos nós, se perguntar a você, o que você ouviu aqui nos últimos 3 anos de sermão, você não vai lembrar. O que aconteceu nos últimos 3 anos, você andando, almoçando, jantando, você não vai lembrar, nem os apóstolos. Isso se eu perguntar a vocês o que aconteceu nos últimos 3 anos aqui, mas imagina se eu perguntar daqui a 30 anos. Escreva aquilo, lembra que é sermão no dia 2 de fevereiro de 2020, diz, como é que foi, o que foi dito? Você diz assim, como é que eu vou saber? É o que João está fazendo, ele está registrando algo décadas depois. Porque o Espírito Santo, Jesus diz, Ele vai trazer à memória de vocês o que eu quero que seja registrado, mas Ele não vai trazer só a memória, não vai fazer vocês lembrarem, Ele vai fazer vocês entenderem o significado espiritual. É por isso que Paulo está dizendo aquilo. Isso, Ele trará à memória o que Ele quer que a igreja saiba, o que é o propósito. Isso implica o quê? Que eles eram testemunhas oculares de todas essas coisas. Ele não prometeu criar na mente deles novos eventos, novos ensinamentos que não foram ensinados. O que ele está dizendo? Ele prometeu memória, não criatividade. Ele está dizendo, o Espírito Santo vai dar uma criatividade a vocês, que vocês vão inventar histórias, vão ter novas ideias, vai ser maravilhoso. Não, não, ele vai trazer a memória de vocês. Ele vai fazer vocês lembrarem o que eu disse. Ele vai fazer vocês entenderem as implicações, de tal maneira que vocês vão poder aplicar isso a todo o Velho Testamento, como Romanos faz, como Efésios faz. Então ele prometeu, ele lhes ensinará todas as coisas, e fará vocês darem a perfeita interpretação do que Cristo havia dito e feito, e quem ele era. Então esse é o palco está montado, e é o que está acontecendo nos versos 27 a 31, anos depois. Agora nós estamos aqui, quando a gente está com João 14 nas mãos, nós estamos vendo se cumprir o que Jesus tinha dito em João 14, porque anos depois, décadas depois, João sentou para escrever, e você vê, o Espírito trouxe à memória dele tudo o que Jesus tinha dito naquela noite. Mas não só isso, o Espírito deu um entendimento espiritual daquilo que João, naquele dia, naquela noite, quando ouviu, não tinha entendido. Anos depois, então, João está se lembrando, e ele está ensinando com base nisso. Ele está fazendo isso pelo bem da nossa o quê? Ele está fazendo isso por causa de 3 coisas que Jesus queria que nós tivéssemos, e 3 coisas pelas quais ele estava indo para a cruz naquele dia: por causa da nossa paz, por causa da nossa alegria, por causa da nossa fé. É por isso, você vê, as últimas coisas que Jesus fala eu estou indo para a cruz, para que vocês tenham a minha paz, para que vocês tenham a minha alegria, e para que vocês tenham fé. É por isso que Paulo, em Romanos 14, 17, ele diz que o reino de Deus é o quê? Paz, alegria e a justiça que vem da fé. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Você vê, o reino de Deus é exatamente as 3 coisas que Jesus está dizendo pelas quais ele ia morrer, para que vocês tenham minha paz, para que vocês tenham a minha alegria, para que vocês tenham a justiça que vem da fé. Para isso eu estou indo morrer, para que vocês tenham paz, alegria e justiça. Aí Paulo vai descrever anos depois o reino de Deus. O reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Então, surpreenda-se ao ler o Evangelho, queridos. Ele não é como outros livros. O Evangelho não quando você abrir a tua palavra em casa, seja expectante. Jesus planejou isso.
Cada palavra que João está escrevendo, por exemplo, e os outros também, décadas depois, o Espírito Santo está trazendo a memória deles, está dando a eles o significado. Jesus planejou, Jesus patrocinou isso pelo Espírito Santo. Ele diz: o Espírito Santo que eu vou dar a vocês vai inspirar vocês, vai trazer a memória de vocês, vai fazer vocês compreenderem espiritualmente essas coisas, no sentido real. O Cristo ressuscitado escreveu a sua própria história. O autor do Novo Testamento é Cristo. Estes não são livros comuns, por isso que nunca dê primazia a livros sobre o Novo Testamento, porque livros sobre o Novo Testamento são apenas livros sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento é o livro de Deus, e só Ele. Outro dia vocês estão vendo na internet uma frase assim, alguém diz assim, olha, era mais ou menos assim, quando você tem uma biblioteca gigante, as pessoas logo perguntam, você já leu tudo isso? E a pessoa diz, não li, mas isso não tem importância. A pessoa estava dizendo, porque isso é como um piano, você não usa todas as teclas, mas todas as teclas estão lá, tá? Eu achei interessante. Mas o cara que estava falando isso é editor de uma editora de livros. Ele vende livros. Ele quer que você compre livros sem fim. Há muitos cristãos que hoje em dia, se tivessem só o que os cristãos antigos tinham, a Bíblia, ia dizer, é insuficiente, eu não posso. Nós somos abençoados através de homens que Deus levantou pregando o Evangelho, mas acredite, só a Bíblia é suficiente. Então esses não são livros comuns, não são como os outros livros. Surpreenda-se que nós tenhamos isso nas mãos. Isso aqui é o próprio Deus falando conosco, não é um homem falando sobre Deus, é Deus. Então seja expectante ao ler qualquer versículo, peça ao mesmo Espírito Santo que inspirou, que fez eles lembrarem, que fez eles entenderem o significado, peça a Ele para iluminar. Ore como o salmista, abra os olhos do meu coração para ver as maravilhas da tua palavra. Então qual é o fundamento da morte de Jesus? Agora volte para o versículo 27 a 31, vou me voltar e vou deixar Jesus colocar sua paz, sua alegria e sua fé em você, sem dedicar o tempo que essas coisas aqui merecem, mas colocar isso em você de maneira que ele estava fazendo pelos seus seguidores naquela noite. Naquela noite, Jesus, as últimas coisas que ele vai dizer antes de ser preso, se preocupar com a paz, com a alegria e com a fé deles, mostrando, é para isso que eu estou indo morrer, é para trazer vocês para o reino é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Então vamos voltar atrás, pois onde ele termina é o fundamento de tudo. Ou seja, ele foi para a cruz para dar a vida pelas suas ovelhas, para que elas tenham alegria, paz e uma confiança inabalável na soberania de Deus. Então o verso 30 a 31 diz assim: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada ele tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, é que eu faço como o Pai me mandou. Ele está dizendo, essa é a razão que eu estou indo para a cruz, não é porque o príncipe desse mundo tem alguma coisa em mim, mas para ficar evidente o quanto eu amo meu Pai. Não há nada que meu Pai me peça que eu não faça, não há nada que o Pai diga que eu deva fazer que eu não vá fazer. Eu vou para a cruz por amor ao meu Pai. Levantem-se, vamos-nos daqui. Essas são as palavras com as quais ele vai para ser preso. Eles estavam na sala superior, no cenáculo, depois da última ceia. Agora ele se move em direção ao jardim do Getsêmani, onde ele vai ser preso, torturado, julgado, morto, e ele coloca isso em uma perspectiva que ele quer que eles entendam, que ele quer que eles creiam. Ele está servindo a fé. Eu faço isso para que vocês tenham o dom da fé, fé verdadeira, a confiança que eu tenho em tudo o que o Pai propôs. E ele quer que eles vejam e acreditem
nisso. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, agora chegou a hora do príncipe deste mundo. Ele está dizendo o seguinte, o príncipe deste mundo é real e ativo. E em um sentido crucial, ele é impotente. Porque ele diz assim, o governante deste mundo está chegando, mas ele não tem nenhum direito sobre mim, ele não tem nada em mim. Mas eu faço como o Pai me ordenou. Você vê como ele está servindo a fé deles. Satanás entrou em Judas, por exemplo, em Lucas 22:3, e ele está voltando. É a hora do príncipe deste mundo, de todos os seus ardis se juntarem. Mas não é por isso que eu vou morrer, ele diz. Não é por causa do príncipe deste mundo que eu vou para a cruz, não é por causa das ideias dele, não é por causa das artimanhas dele, não é por causa do plano dele. Não. Satanás não é decisivo em eu ir para a cruz. Ele é um dos elementos, como Judas é, como Pilatos é, como Herodes é. Satanás também é. O príncipe desse mundo está vindo, mas ele não tem nada em mim. É o que ele diz no versículo 30. Ele não tem direitos sobre mim. Literalmente, ele não tem nada em mim. Isso é, ele não tem nada para me acusar. Nesses 33 anos, o diabo não tem nada em mim. Eu nunca, por um segundo, em pensamento, sentimento, ação, eu nunca fiz algo que não fosse amar o Pai de todo o coração, toda a força, toda a mente, toda a vontade. Satanás não tem nada em mim. Sem pecado, onde Satanás possa colocar o seu gancho, ele não tem nenhum poder. Sem culpa, onde ele não pode fazer suas acusações doerem. Então, Satanás, Jesus está dizendo, ele olha por toda a parte da armadura da minha justiça, e o Satanás não encontra um acesso. A couraça, a armadura da minha justiça é impenetrável. Não há um furo nela, não há uma brecha. Eu estou indo morrer para que vocês tenham essa armadura, a minha justiça. Satanás não consegue encontrar nada em mim, não há fenda na armadura da minha justiça. Satanás é impotente contra um homem totalmente santo e totalmente justo e totalmente perfeito. Então, por que Jesus vai ser preso? Então, por que ele vai morrer? Então, por que ele vai ser torturado? O versículo 30 diz, ele, Satanás, não tem direito sobre mim, não é por isso que eu morro, mas eu faço como o Pai me ordenou. O Pai me ordenou morrer, o Pai me ordenou tomar o cálice. O Pai, você vê como ele está edificando sua fé. Ele quer que, quando ele está falando sobre nossa fé, que ele está edificando, ele está dizendo o seguinte, essa é a fé, é que no dia mais escuro do mundo, no dia da infâmia, quem estava governando não era Satanás, não era ninguém, é o meu Pai. Eu vou ser preso, vou ser torturado, vou ser pregado numa cruz, vou estar debaixo da ira, mas isso não tem nada a ver com a capacidade de Satanás. Se vocês, essa é a fé que eu dou a vocês, uma fé que pode suportar o dia mais escuro, porque no dia mais escuro, vocês vão ter absoluta certeza de que tudo é aquilo que Deus está fazendo. Satanás não é a explicação do Calvário, Satanás não é a explicação da minha morte, Satanás não é a explicação da minha traição, Satanás não é a explicação de eu ficar como uma ovelha muda diante dos meus tosqueadores, Satanás não é a explicação das mentiras, da traição de Judas, não é a explicação do Calvário. A explicação do Calvário é a minha obediência. O Calvário só vai acontecer porque eu confio no meu Pai. Eu faço tudo o que Ele manda. Faço como o Pai me ordenou. Levanta-se, vamos. É como o Pai ordenou. É por isso que eu estou aqui. Confiança, você vê? Ele diz, essa é a fé, é a confiança do coração de Jesus no Pai, que é colocada, que é comprada com o sangue dele para aqueles que o Pai deu a ele.
Essa confiança de que Deus está dirigindo todas as coisas, instante após instante, para o bem, para a glória final do seu Filho, ou para o bem daqueles que o amam. Portanto, essas pessoas têm paz. Então eu quero que você saiba, Jesus diz, eu quero que o mundo saiba que essa traição demoníaca, que a negação demoníaca, que a mentira demoníaca não está governando nesta noite. Haverá traição demoníaca, haverá mentiras demoníacas, mas nenhuma dessas coisas está governando nada. O amor está governando esta noite. O amor está governando a cruz, o amor está governando o chicote, a tortura, os cravos, o amor. Nada demoníaco está governando. Eu estou simplesmente obedecendo ao meu Pai. Versículo 30b. Por que ele está obedecendo? Por que ele vai abraçar a cruz? Por que ele fará isso? Ele diz por quê? Para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Para que todo mundo saiba que o meu amor pelo meu Pai é tão infinito que está disposto a ficar debaixo da sua ira infinita. Não há nada pior do que a ira infinita do meu Pai, mas o meu amor por Ele é maior. E para que o mundo inteiro saiba, para que o céu saiba, para que eternamente saibam que eu amo meu Pai dessa forma, não há nada que eu não faça por amor ao meu Pai. Não sou controlado pelas mentiras das falsas testemunhas, não sou controlado pelos ardis de Satanás, não sou controlado pela traição de Judas. Eu sou controlado por uma única coisa: pelo amor ao meu Pai. E se o amor do meu Pai quer que eu vá para a cruz, que eu tome o cálice, que eu salve miseráveis pecadores que merecem o inferno, eu farei, para que o mundo saiba que eu o amo. Você vê a razão da cruz? A cruz não estava na raiz da coerção do mal. A raiz da cruz não está na maldade de Satanás, a raiz da cruz está no amor do Filho pelo Pai, para que o mundo saiba que eu o amo. As raízes da cruz, elas remontam não à criação. As raízes da cruz, elas estão antes da criação. Elas remontam à eterna divindade, onde Deus, o Filho, sempre amou infinitamente o seu Pai, e o seu Pai amou o seu Filho infinitamente no Espírito, e ele diz: faço como o Pai me ordenou, para que o mundo saiba que eu amo. Essa é a razão da cruz, essa é a sua raiz. João 14:31. Agora estamos prontos para examinar brevemente o que ele fala no versículo 29, 28 e 27. Fé, alegria e amor. E entendermos porque o reino de Deus é alegria, não é? Paz e justiça, que é fruto da fé no Espírito Santo. Então o fundamento para todos os três é o de que Satanás não é soberano sobre a morte de Jesus, que Satanás não tem nenhuma participação central na morte de Jesus, que a causa final da morte de Jesus é para que o mundo saiba que eu o amo. Se ele pede para me salvar homens que merecem o inferno, eu salvarei, para mostrar que eu o amo. Se ele pede que eu morra na cruz, nu, sobre toda a violência, que a mente depravada humana possa imaginar, eu morrerei. Se ele quer que eu morra na cruz, debaixo da sua ira infinita, para salvar um povo que merece exatamente essa ira, eu morrerei, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. E como eu sei que o Pai me ama, eu sei que nada que Ele planeja não é para magnificar o amor que Ele tem por mim, e eu farei tudo para mostrar o amor que eu tenho por Ele. Então fé, versículo 29, e agora eu lhes disse antes que ocorra, para que quando acontecer, vocês possam acreditar.
Ele já disse isso antes, no capítulo 13, verso 19, ele disse: estou lhes dizendo isto agora, isto é, a traição de Judas, antes que ocorra, para que quando acontecer, vocês possam acreditar que eu sou Deus. Quem está no controle do que está acontecendo nesta noite é o meu Pai, e as raízes do que está acontecendo nessa noite é meu amor por Ele. Em outras palavras, além de todas as coisas que acontecem a Jesus, e todas as coisas que Jesus faz, que por si mesmas despertariam, através do Espírito Santo, fé, Jesus acrescentou a todas essas maravilhas a predição. Ele não apenas experimenta coisas dolorosas e faz coisas gloriosas, que são aquilo que é usado pelo Espírito Santo para produzir fé. Ele prediz essas coisas, o que significa que ele tece o fio da soberania através das suas palavras finais. O que ele quer é mostrar como vocês podem se turbar e ficar atemorizados se vocês confiarem num Deus que sempre está fazendo a sua vontade, mesmo quando Satanás parece estar fazendo o seu pior. O mundo está fazendo o seu pior. Mesmo a cruz, a coisa mais infame que aconteceu no mundo, não era o Deus desse mundo que estava no controle, mas o amor, o propósito do Pai e meu amor por Ele. Se vocês acreditarem que sempre o propósito do meu Pai e meu amor por Ele, pelo qual eu resgato vocês, é que opera, então a fé é fruto inexorável disso. O objetivo da previsão é deixar claro quem está no comando. Jesus está dizendo o seguinte: não é Satanás, não é Pilatos, não é Herodes, não são judeus, não são soldados. Meu Pai está no comando sempre. Se meu Pai está no comando nesta noite em que eu vou ser assassinado, como é que vocês podem duvidar um dia, se vocês forem assassinados, que Ele não está no comando? Ou como vocês podem, no dia mais escuro da vida de vocês, não confiar que Ele está no comando, se Ele está no comando no dia que eu estou indo para a cruz? Meu Pai está no comando. Você vê, Jesus está preocupado com 3 coisas naquela noite para eles, e é o que Ele vai comprar para eles na cruz: fé, alegria e paz. Aqui está a fé. Diz assim, por exemplo, Atos 4, 27 e 28, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Pedro está falando a mesma coisa que Jesus disse. Quem está no comando nesta noite não é o príncipe deste mundo. Eu estou indo morrer. Quem está no comando é o meu Pai, e eu estou indo morrer por uma única razão: para o mundo inteiro saber o quanto eu amo, o céu saber o quanto eu amo. Não há nada que esse amor por Ele não faria. E por seu comando, eu estou no comando, como João 3,35 mostra, 13,3. Ele diz o que em João 10,18? Porque o Pai está no comando, o Deus Pai, o Deus Filho está no comando aqui nesta noite. Ele diz: ninguém tira a minha vida de mim, eu mesmo a dou. Ninguém tem o poder de tirar nada de mim, eu dou e torno a pegar de volta. E está dizendo o que com isso? Ele está edificando a vida, dizendo: portanto, é com essa realidade que o Espírito Santo cria a fé no coração de vocês, que eu sempre estou no comando, até no dia mais escuro da história, até no dia da infâmia, eu estava no comando, e estava no comando fazendo tudo para mostrar o amor que eu tenho pelo Pai. E o Pai está no comando para mostrar o seu amor por mim. Então ele está dizendo o seguinte: coloque continuamente sua fé no trabalho do meu Pai. Você vê como eu descanso no plano dele. O plano dele incluiu minha cruz, minha morte, a sua ira. Isso está tudo bem. O Pai e eu, descanse no poder infinito do meu Pai e no meu poder infinito. O mal nunca tem vantagem, mesmo quando parece que tem, como vai ser nesta noite. Nós fazemos, o amor faz isso. Eu estou fazendo isso para o mundo ver que eu amo meu Pai. E se isso foi verdade na hora mais sombria da história, será nas horas mais sombrias de vocês.
vocês não têm nenhuma razão para não descansarem na hora mais sombria de vocês, como eu estou descansando no meu Pai agora. Se o meu Pai está no controle perfeito, e o meu amor está no comando aqui, na hora, Pedro, que você for crucificado, que você, Tiago, for decapitado, que você, Tomé, for experimentar os horrores da morte, meu Pai vai estar no comando, e é isso que vai dar paz a vocês, vai dar alegria a vocês. Ele estava falando e trabalhando em sua última noite pela fé deles, que ela fosse despertada na soberania infinita de Deus, na qual, se você realmente tem uma visão desta glória, dessa perfeição de Deus, necessariamente você descansa. A segunda é a alegria, versículo 28, ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós, se me amasse, certamente exultarias de alegria, por eu ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Aqui está o argumento, o Pai é maior que eu. Aqui tem dois significados, como eu disse, tudo aqui é grande, não podemos nos demorar. Uma é que o Pai, durante a encarnação, é maior em glória e mais exaltado, porque Jesus se humilhou e se esvaziou, e se tornou um homem, e decidiu esconder a sua glória e não usar o seu poder. Todo o poder que Jesus usou enquanto esteve no mundo foi o poder do Espírito Santo, ainda que ele mesmo tenha todo o poder que o Espírito Santo tem, tenha todo o poder que o Pai tem. Ele se esvaziou, então esse é o significado, o Pai é maior do que eu. Ele está esvaziado da sua glória, está escondendo a sua glória e não está usando a glória do seu poder infinito. O outro significado é que desde toda a eternidade o Pai é eternamente o Pai, o Filho é eternamente gerado, como o credo diz. Então aquele que eternamente se destaca em perfeita imagem e esplendor do Pai. Então sua natureza tem uma marca exata, a natureza do Pai, somente no Filho. Sua glória tem um esplendor total, como Hebreus 1:3 diz, e ela está no Filho, para que seja igualmente Deus da mesma natureza divina, mas diferentes em papéis. Você vê o papel que Jesus tem de mostrar, de ser a imagem, a glória, a imagem perfeita do Pai, devido ao seu papel único. Ele fala sobre o Pai assim, ele é a glória perfeita, eu sou a perfeita expressão desta glória. Então é nesses dois termos que ele está falando isso. Não há de maneira concreta, há um só Deus, e as três pessoas da Santíssima Trindade são iguais. Então nossa alegria é na alegria de Jesus, e já que ele tem essa relação com o Filho, Jesus diz, olha, você deve se alegrar quando me ver retornar à experiência da glória do Pai. Em outras palavras, a alegria de Jesus por estar perto do Pai, de retornar. Por isso que Jesus, quando Jesus retorna, há algo de especial, não é? Ele recebeu um nome sobre todo nome, como um homem, não é? Ele já é sobre todas as coisas como Deus, mas agora ele voltou e todo mundo viu algo que só o Pai, o Filho e o Espírito Santo sabia. Quando Jesus disse, eu fiz tudo isso para que todo mundo saiba o quanto eu amo meu Pai. Quando ele volta para o céu, quando ele é glorificado, o céu inteiro sabe disso. O céu inteiro sabe algo que não sabia antes, o quanto o Deus Filho, o Deus Altíssimo ama o Deus Pai. Quem poderia imaginar um amor tão grande que estaria disposto a se tornar um homem, a morrer numa cruz, a morrer debaixo da maldição, a ficar debaixo da ira de Deus? Quem poderia imaginar? Ele é exaltado de uma maneira no coração das pessoas. Ele não está no lugar mais alto, mas no coração dos anjos, dos querubins, serafins, dos salvos. Ele está no lugar mais alto, mais exaltado. Não que ele já não estivesse lá, mas porque nossa compreensão sobre o amor que ele tem pelo Pai aumentou. É como C.S. Lewis coloca Aslan falando para Lucy, quando ela diz, você está maior, ele diz, não estou maior,
é que você cresceu, e quanto maior você ficar, quanto mais você crescer, maior você vai me ver. Sabe, todo mundo no céu cresceu ao olhar para a cruz e pensar: caramba, nós achávamos que o Deus Filho amava o Deus Pai, mas não desse jeito. Então, aos olhos de todo mundo, eu diria que Aslan ficou maior, não é? Deveríamos nos alegrar, Jesus diz, na alegria de Jesus, na glória do seu Pai. Ou seja, parte da nossa alegria em Jesus é a alegria que Jesus tem em seu Pai. Ele diz: vocês se alegrariam se vocês verem a alegria que eu tenho no meu Pai, quando eu retornar agora, tendo feito tudo que Ele mandou, e eu fiz tudo só por amor a Ele, só por causa da alegria. Se vocês me amassem, vocês se alegrariam. Ele está dizendo o seguinte: a alegria de vocês no mundo será agora a parte da alegria que eu tenho no meu Pai, e o meu Pai tem em mim. Portanto, nossa alegria não é a alegria do mundo. Quão diferente é o fundamento da alegria cristã. Não me venha falar em química e biologia. Isso é ridículo. Por isso que a paz de Deus não tem nenhuma relação com a que o mundo dá. Por isso ele diz: eu dou a minha paz. Nossa alegria tem raízes infinitas, queridos. A raiz da alegria que Jesus está dizendo que eu vou dar, para que vocês, eu disse essas coisas a vocês, ele vai dizer nessa noite, para que a minha alegria esteja em vocês. Ela seja completa. É a alegria que ele tem no Pai. Você vê, as raízes da alegria de um coração regenerado, elas são infinitas, elas estão lá na eternidade, elas não têm nada a ver com o tempo, nem com o mundo físico. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. João 15, 11, é o que ele diz nessa noite. E lembre-se, Deus nos mostrou esse amor entre o Pai e o Filho, principalmente na cruz. A cruz mostra o quanto o Pai ama o Filho ao fazer um plano que mostre todas as belezas do seu Filho. E o Filho foi para a cruz para mostrar uma coisa: faço como o Pai me ordenou, para que o mundo saiba que eu amo meu Pai. Então, na prática, o que significa é que antes de dormir à noite, toda noite, você deve dizer, orar a Deus: Deus, eu te louvo pelo amor que existe entre você e o Filho, pela alegria, pelo gozo. Eu te louvo pela alegria que vocês têm um no outro eternamente. E eu percebo que por esse amor e essa alegria, Jesus suportou a cruz. Quando ele disse pela alegria que lhe estava proposta, Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que pelo gozo, a alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz. Ele não está falando só sobre a alegria de nos ver salvos no céu para sempre, é a alegria do retorno. É isso que estava proposto a ele, é a alegria quando ele voltasse e contemplasse a realidade, o mundo inteiro e o céu inteiro, de quanto ele ama o Pai. E portanto, meu perdão, Deus, minha justiça, minha vida, é fruto da tua alegria no Pai, porque foi por isso que tu foi para a cruz. Se eu sou salvo, é porque tu tem uma alegria no Pai, tão grande, e um amor tão grande, que estava disposto a fazer isso. Minha justiça, minha vida depende disso. Então eu estou feliz em sua alegria no Pai, porque por causa da tua alegria nele, o teu amor nele, o amor dele, a alegria dele por você, eu sou salvo. Essa é a causa. Obrigado por me dar um gostinho dessa alegria. Obrigado por estar em mim, por estar em mim algo dessa alegria, para que a minha alegria esteja em vós e vossa alegria seja completa. Faço como o Pai me ordenou, para que o mundo saiba que eu amo meu Pai. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. E finalizando, fé, nós vimos alegria e paz. Finalmente ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Falta horas para ele experimentar todas aquelas coisas. Ele está dizendo: a minha paz eu vou dar a vocês. Nas últimas horas da vida de Jesus, ele está ajudando as pessoas a se tornarem destemidas e cheias de paz
ainda que eles tenham que experimentar a coisa mais escura possível, que nunca será parecido com a escuridão que Jesus enfrentou. E se a paz dele foi suficiente para aquilo, e ele está dizendo, essa paz eu dou a vocês, por que essa paz não seria suficiente? A paz que ele tem em mente inclui tudo que nós vamos desfrutar, toda a paz eternamente, mas não é sobre isso que ele está se concentrando. A gente sabe disso porque ele diz, não deixe o seu coração ficar perturbado, não deixe que o medo te tenha, não se atemorize. Ele tem isso em vista, o coração deles, a paz no coração deles, e o destemor, a falta de temor no coração, as águas tranquilas do coração, em vez das águas agitadas, turbadas, não se turbe. Ele quer que o seu povo agora seja livre da ansiedade e do medo. Ele está dizendo o seguinte, se nessa situação horrível, se momentos antes de eu tomar o cálice, de eu ir para a cruz, eu tenho paz, vocês nunca vão experimentar algo parecido com o que eu vou experimentar. Se a minha paz me conduz para isso, então essa paz pode sustentar vocês sempre. Não é a paz das boas circunstâncias, ele quer enfatizar isso. Ele sabe que existe um tipo de paz no mundo, que o mundo pode proporcionar, que é a paz de espírito com base na saúde, no dinheiro, quando tudo vai bem. Se o mundo pode resolver nossos problemas por meio de planos de saúde, grande aposentadoria, proteção contra incêndio, inundação, abrigo contra bomba, dispositivo eletrônico que faça a gente trabalhar menos, então todo mundo terá tranquilo. Que boa, que vida boa, não está nenhum risco, está tudo bom. Ele está dizendo, a minha paz não tem nada a ver com isso. Se é essa a paz que você sente, então não é sobre isso que eu estou falando. Jesus diz, não como o mundo dá, o que significa que a paz dele não se baseia em nenhuma circunstância, nenhuma. As circunstâncias dele vão ser as piores inimagináveis. Imagináveis. Ele está indo para a cruz. É a paz que domina sobre todas as circunstâncias. Aqui está como Jesus diz isso em João 16:33. Eu te disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter tribulações, mas animem-se, eu venci o mundo. Sua paz, não a nossa, você vê, Jesus não está dizendo o seguinte, para nós, é a paz que o mundo não dá, é a paz que o mundo não entende. Você só está experimentando a paz que Jesus está dizendo se o mundo não entender a sua paz. Se o mundo entender a sua paz, por causa do seu bom emprego, por causa da sua boa saúde, seu bom casamento, o mundo não está vendo paz nenhuma que Deus dá. É a paz que o mundo nunca vai entender. Por isso Paulo, quando vai falar sobre a paz de Deus, ele diz em Filipenses 4:7, que vai guardar nosso coração, ele diz, a paz de Deus que excede a todo entendimento. O mundo nunca vai entender. Que paz é essa? Como essas pessoas têm paz? Ela excede a todo entendimento. Por quê? O entendimento humano não pode produzir essa paz, então ele não pode compreender. O mundo só pode compreender a paz que ele mesmo, a paz entre aspas, que ele pode produzir das circunstâncias adequadas. Versículo 27, a minha paz eu dou a vocês, eu deixo para vocês a minha paz. Ele está dizendo, eu não vou criar paz no coração de vocês, eu não vou criar a paz de vocês, vocês não vão ter a paz de vocês, não é isso que eu vou fazer. A minha paz eu dou a vocês. Eu não vou criar a paz do João, a paz do José, a paz da Maria, não, eu vou dar a vocês a minha paz. Eu estou compartilhando a minha paz, é por isso que eu estou indo para a cruz, eu estou trazendo para vocês a minha paz. Sua paz, Jesus, a paz de quem está a 1 ou 2 horas de ser preso, torturado, morto, preso numa cruz, ficar debaixo da ira do Pai. Essa paz que tu está sentindo, essa paz que tu dá a nós, eles estão prestes a te assassinar, você está prestes a ficar debaixo da ira infinita do Pai. Que tipo de paz é essa que você tem? Ele diz então, essa paz eu dou a vocês, paz perfeita com meu Pai. Vocês vão ter paz com meu Pai. Quando essa paz que eu tenho em meu Pai, essa alegria que eu tenho em meu Pai,
esse amor que eu tenho em meu Pai, então eu estou dando a vocês essa alegria. Amanhã eu irei para a cruz e ali eu vou abrir a porta para as minhas ovelhas entrarem na paz do meu Pai. É por isso que Romanos 5:1, explicando isso, diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Jesus está dizendo: eu vou dar a vocês a paz que eu tenho com meu Pai. Vocês já imaginaram o que é a paz que eu tenho em meu Pai? A alegria que eu tenho em meu Pai? O descanso que eu tenho em meu Pai? A confiança que eu tenho em meu Pai? Então, vou dar a vocês. Eu vou para a cruz para isso. Eu vou satisfazer a sua justiça. Eu vou comprar o perdão de vocês. Eu vou prover a justiça de vocês. Eu trarei para vocês a paz que eu desfruto com meu Pai, que nunca começou. Nada pode terminar com ela. Ela não tem nada a ver com esse mundo. Ela existe antes que o universo fosse criado. Não há nada no universo que tenha nenhuma relação com essa paz, e nada e nem ninguém poderá tirar isso de vocês. Minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Portanto, não se perturbe. Receba a confiança que eu tenho no meu Pai. Eu estou indo porque eu amo. Eu estou indo para a cruz, não porque o Satanás está planejando algo, é porque meu Pai quer. E eu tenho totalmente paz no tudo que meu Pai faz, porque eu confio totalmente no seu amor por mim. E eu faço tudo isso porque eu amo. E eu estou dando isso a vocês. Receba a paz que eu tenho. Receba a minha alegria que eu tenho em meu Pai, na grandeza e na beleza do meu Pai. Receba a paz que eu tenho em meu Pai, a confiança, o descanso, fé, alegria e paz, dele e sua, se você está nele. Eu posso dizer que nós temos um Salvador incrível, e nós temos uma grande salvação. O problema da nossa geração é que cada vez essa salvação tem sido diminuída, até não fazer nenhuma diferença entre um homem salvo e um homem perdido. Mas isso não tem nenhuma relação com o Evangelho que naquela noite Jesus pregou aos seus discípulos. Receba a minha alegria, a alegria que eu tenho na grandeza infinita do meu Pai, a alegria que eu tenho com Ele antes que o mundo existisse. Receba a paz que eu tenho com o favor e o amor que o Pai tem. Como eu sei que o seu amor está sobre mim e o seu propósito flui do seu amor por mim, então eu tenho uma paz infinita. Fé, alegria e paz. Esse era o tema de Jesus. Ele diz: para isso eu estou indo morrer, para que vocês tenham isso que eu tenho, dele e nossa. Como eu disse, nós temos um Salvador incrível e uma grande salvação. Obrigado, Deus. Come to